pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daisy, eu sou proprietária da Puro Afeto Papelaria Criativa e hoje, para estrear o nosso canal, eu vim contar para vocês a minha história com a papelaria. Eu ia falar que eu ia contar a história da Puro Afeto desde quando ela começou, mas a minha história com a papelaria, ela começa há muito mais tempo. A minha história com papel, ela vem desde a minha infância. Quando eu era pequena e eu estudava, eu moro numa cidade, gente, do interior de Minas, que chama Formiga, tá? Quando eu estudava, eu gostava muito de cadernos e eu amava começar um caderno novo. Às vezes eu não ia com aquele capricho até o final do caderno, então por isso que eu sempre gostava de estar recomeçando. E o meu pai, ele comprava pacotes fechados de caderno e deixava guardado. Então eu adorava ir lá caladinha, eles nem sabem disso, hein? E pegar caderno e começar de novo. Depois disso eu fui crescendo, mas eu continuei apaixonada por papel e por papelaria, por coisas fofas de papelaria. Eu fui uma colecionadora de papel de carta. Quem tá aqui e é mais ou menos da minha idade deve lembrar dessa época, mas as pessoas mais jovens às vezes nem vão saber o que é isso. Se eu conseguir, eu deixo uma imagenzinha aqui de um papel de carta pra vocês. E foi uma época muito bacana da minha vida, a gente tinha pasta, a gente tinha cuidado pra não amassar, a gente trocava, reunia várias amigas e trocava papéis de carta. Foi uma fase muito gostosa da minha vida. Depois disso, continuei estudando e eu gostava de encapar os meus próprios cadernos, mas não era uma capa qualquer. Eu recortava imagens, frases, fotos de revistas. Eu amava revistas, revista Capricho, revista Atrevida. Se tem alguém aqui que conhece, que é da minha idade, também vai lembrar dessa época. Recortava tudo que achava bacana na revista e fazia uma montagem, tipo um mosaico, né, tampando os espaços vazios. Então, montando aquela capa. Então ali, gente, a gente já começa a ter uma ideia da proporção do design lá na minha infância, sem saber o que era isso. Então assim, foi outra fase muito bacana. Eu tirava o aspiral do caderno todinho, fazia a capa, furava novamente, depois passava papel contact pra laminar, né? Tinha que laminar. Depois furava novamente e recolocava o aspiral todo manualmente. Outra época que deixou muitas saudades e eu jamais imaginaria naquela época que hoje eu trabalharia com encadernação. É muito bacana, né? Então, como vocês podem ver, essa paixão minha por papel, ela vem desde lá de trás. Se eu mostrar pra vocês aqui no meu ateliê, eu tenho inúmeras agendas, planners e outra. A agenda na adolescência era uma por ano e elas ficavam dessa grossura, porque além da gente escrever, a gente ainda guardava flor que a gente ganhava, papel de bala, a gente escrevia como se fosse um diário, era muito gostoso. E hoje, gente, eu faço agendas, eu faço planner, isso nunca passou pela minha cabeça. Então, esse foi o início, né, da minha vida apaixonada por papel. E a partir dessa paixão, quando chegou o momento certo, após ter trabalhado por 16 anos na mesma empresa, CLT, e antes disso trabalhei em várias outras empresas também, eu consegui sair da CLT e criar o meu negócio, e criar o meu ateliê de papelaria personalizada. Mas a minha história de saída da CLT é assunto para um próximo vídeo. A Puro Afeto Papel, ela nasceu em 2020, bem no inicinho da pandemia. Foi o ano que eu completei 40 anos. Eu tenho essa carinha de menina, mas eu não sou novinha não, tá? 40 anos em abril. E eu queria muito comemorar essa data. Eu amo fazer aniversário. Eu amo comemorar o meu aniversário. E foi justamente no início quando proibiu todo quanto é tipo de festa e reuniões e tudo mais. E a única coisa que eu pude fazer foi convidar meus pais, minha irmã, eu e meu marido e comprar um bolo. Só que eu queria um pouco mais, eu comecei a pesquisar topos de bolo e tava super em alta o topo com o nome e em camadas, né? E umas borboletinhas. Eu achei maravilhoso, eu não tinha nem ideia daquilo ali, que aquilo ali tava em alta. E eu encomendei um topo de bolo, encomendei um bolo e no dia do aniversário eu peguei esse topo e eu falei pro meu pai, mostrei pra ele, falei, olha que legal, custou tanto, eu acho que dá pra ganhar dinheiro com isso aqui. Olha que lindo, ele virou pra... Eu acho que ele viu, ele sentiu aquele desejo em mim, porque eu falei tão involuntariamente, em momento algum eu falei isso pra ele, tendo esse desejo explícito de trabalhar com papelaria. Não, foi uma fala super aleatória. E ele, o que você precisa pra trabalhar com isso? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma máquina que corta papel, porque eu não sei cortar nenhuma linha reta na tesoura, gente, é sério. E eu já tinha uma impressora muito boa em casa, e ele me ajudou com a silhuete. Então aí foi o nascimento, foi entre abril e maio de 2020, maio eu comprei a silhuete, mas no início, né, gente, a gente tem medo da máquina. Eu comecei sem saber mexer, eu comprei uma coletiva, porque eu não sabia mexer direito no estúdio, eu já tinha um pouco de experiência com programas de design, como o Illustrator e o Corel, então não foi tão difícil para eu começar a trabalhar com o estúdio, mas a questão de molde, a questão de pequenos detalhes eu não entendia muito bem, então eu comprei uma coletiva da Lina, eu sou apaixonada até hoje no trabalho dela, mesmo criando minhas próprias artes,
e eu fiz a minha primeira caixa. Mas ainda não tinha aquela segurança para poder fazer produtos para vender. Produtos bem feitos, com bom acabamento. Mesmo que tudo que eu fazia, modéstia à parte, era bonito e era bem feito, eu ainda não tinha essa segurança. E se passou o ano de 2020 inteiro, eu trabalhava fora, tinha minha fonte de renda, então, e aquilo ali foi ficando, aquele objetivo, aquele sonho. Não era uma coisa que, assim, impulsava aquele sonho de trabalhar com aquilo. Ainda não era tão forte. E 2021 veio e eu conheci uma confeiteira, comecei a fazer topos de bolo pra ela e começou a entrar dinheiro. E eu abri uma loja no Elo 7 e eu comecei a vender kits de bolinho, só um bolinho, né? Kits festa em casa, porque também ainda tinha pandemia em 2021. E eu vendi muito bem e aí sim começou a florar. Eu falei, gente, isso tá dando certo, isso funciona, eu amo fazer. E tá me dando dinheiro. E foi indo, eu fui amadurecendo aquele sonho no meu coração. Continuei trabalhando, conciliando o meu emprego, a minha casa, a minha família, o meu marido e o ateliê. Até que chegou um ponto que eu falei, a hora que eu completar 3 meses faturando igual ou mais do que eu ganho no meu emprego, eu já vou sentir a segurança que eu preciso para poder sair. Mas, gente, eu sempre fui muito medrosa. Sempre me faltou muita coragem. Eu sempre tive a cabeça muito no lugar. Apesar de ser ariana e um pouco impulsiva, para algumas coisas eu gosto muito de pensar e eu penso demais. E geralmente quando a gente pensa demais, a gente pensa em tudo que pode dar errado, né? Raramente a gente pensa, e se der certo? A gente sonhava que desse certo, mas o medo vinha carregado de e se não der certo? E se der errado? Porque eu tinha convicção comigo que se eu saísse da CLT eu não voltaria mais. Eu não tenho mais aquele ânimo da juventude de pegar um currículo e ir numa empresa e fazer uma entrevista. Passou a minha fase. Então eu falei, quando eu sair, eu tenho que ter certeza absoluta daquilo e eu tenho que fazer dar certo. Eu não vou ter outra opção. Desistir não vai ser uma opção. E foi o que aconteceu. Um belo dia a coragem veio, meu marido me deu um empurrão e eu pedi pra sair e eu estou aqui no meu ateliê. Já vão fazer 4 anos, tem 2 anos que eu saí da CLT, mas como eu disse, esse é assunto para o próximo vídeo. A Por Afeto Papel é um sucesso, eu fiz vários cursos na área, eu me dediquei muito, eu fiquei reconhecida através desses cursos. Em todos os cursos que eu fiz, eu me destaquei, eu fiz o meu trabalho aparecer, eu fiz aquilo ali com gana, com vontade. E eu participei de lives com as minhas mentoras, com as minhas professoras. Então eu tenho muita coisa, eu tenho muita bagagem para poder ensinar, para poder passar para vocês. E esse vídeo contando a minha história é só uma introdução, é só um início. Porque esse canal aqui vai trazer coisa muito boa, vai trazer verdades, vai trazer a realidade da papeleira, vai trazer o ateliê bagunçado, vai trazer dicas de papéis, dicas de materiais, ferramentas, configurações de impressão, dicas de estúdio, dicas de arte. Então, assim, eu vou trazer sempre um pouquinho daquele conhecimento que nesses 4 anos eu adquiri e que fez a Por Afeto Papel ser o sucesso que ela é hoje. Eu espero que vocês continuem aqui. Não sei como que fala aqui no YouTube, mas deixa eu tentar lembrar dos vídeos que eu assisto. Deixe seu like, tá? Deixe seu joinha e se inscreve no canal. O canal tá começando, tá engatinhando, vamos fazer esse canal crescer, vamos fazer daqui um lugar bem bacana pra gente ter uma troca. Eu já tô seguindo várias meninas aqui que fazem vlogs incríveis, eu não sei se eu vou conseguir fazer vlog, mas a gente pode tentar. Então, gente, eu quero vocês aqui. Muito obrigada pra quem assistiu esse vídeo até o final. Eu agradeço de coração a presença de vocês aqui e vambora, que eu espero poder fazer esse canal crescer e tá sempre aqui com um vídeo novo, trazendo várias novidades pra vocês.